Discriminação, preconceito e resistência. Eu sou puri e não nego. Meu sangue é vermelho de quem não é. Somente daqueles que me invadiram o meu ser, me proibindo de viver. Agora vão se danar. Nós resolvemos lutar. Arrancamos as mordaças do tempo, sobrevivemos. Agora aguentem. O lamento triste dos nossos ancestrais ecoa em nossos tímpanos, fazendo doer. É por isso que não vamos correr. Ancestralidade, se você perguntar, vai ouvir da minha bisavó, caçada no laço. Que covardia! Isso é estupro que se fala hoje em dia. O meu lamentar é de um profundo pesar. Povo inocente, não tinha maldade, era só vaidade. Por isso, enganados. A cultura europeia tivemos que engolir, desaldeados, expulsos de nossas terras, usurpados por fazendeiros e fureiros, sofreu a nossa grande nação. Destribalizados e sem cultura, nós fomos chamados de povo extinto e sumidos do mapa. A cidade de Itaocara, localizada no estado do Rio de Janeiro, na região que hoje é conhecida como Noroeste Fluminense, foi durante o final do século XVIII e decorrer do século XIX um dos maiores aldeamentos indígenas daquela localidade. Não buscamos aqui trazer um detalhamento histórico sobre o que aconteceu, mas sim um observar das ausências e dos silenciamentos que parecem gritar, mas que ao mesmo tempo ainda não foram ouvidos. Talvez tenham ficado mesmo no esquecimento no tempo os costumes e hábitos dos povos indígenas puris, coroados e coropós que habitavam aquela região, que eram conhecidos como índios bravos, e que após um processo de acaboclamento, acabou por resultar em um novo ser. Ser esse que teve sua metamorfose como resultado dessa violência simbólica e desse apagamento, que teria sido ao mesmo tempo a condição de seu surgimento. Nosso povo sempre esteve dentro dessa região de São Fidélis, Itaocara, Campos dos Goitacazes, toda a região norte fluminense, Rio de Janeiro, de forma geral, ainda existe puri. Nós tivemos sempre ali às margens do Rio Paraíba. E como nós éramos povos nômades, nosso povo saía em busca de alimentos, né? Não eram agricultores fixos na terra. Nosso povo plantava e deixava ali para quando ele desse a volta em toda a região sudeste, ele voltasse e ali estaria plantado todo o alimento que ele precisa. Então, o nosso povo, por causa da matança, né, da perseguição pelos europeus, ele teve que se esconder nas matas, nas grutas e ficou ausente por muito tempo. E depois, quando eles voltaram, eles se misturaram no meio da população. A contagem do sistema, né, por não ver mais puri, porque nosso povo não falou mais que era indígena, não trabalhou mais a língua, não trabalhou mais a cultura, não foi passando de pai para filho. Então, por isso, houve essa invisibilidade, né, do nosso povo e para que o sistema usurpasse as nossas terras, né, nos deu como extinto, porque um povo extinto, aquelas terras não têm dono. E se não tem dono, eles, como vieram já com os fureiros, eles criaram documentos de posse de terra. Então, quando o IBGE aponta 700, 800 indígenas autodeclarados, nós somos muito mais que isso. Porque tem muitos que sabem que são puri, mas eles não se classificam quanto indígena. Eles falam, o meu pai era indígena, minha avó foi caçada no laço, ela era indígena, mas eles mesmos não se autodeclaram indígena, porque o sistema ele colocou nos escritos escolares que o indígena ele tem que ter franjinha, tem que ter pele vermelha, tem que ter cabelo liso. E um único estereótipo, enquanto que nós somos 305 hoje, né? Nós éramos muito mais etnias. Hoje nós somos 305. E dessas 305, se você colocar junto, somos completamente diferentes. Com cultura, com canto, com costumes, alimentação.
Nosso povo é diferente dos outros povos e os outros povos de outros povos. Não se generaliza povos indígenas, porque nós temos 274 línguas faladas no Brasil. Nenhuma delas é valorizada e ensinada nas escolas. O Puri, ele sempre lutou pelos seus territórios. Por isso eles eram chamados de selvagens, né? Selvagens, porque sempre lutaram pela sobrevivência, lutavam por terras. Hoje nós lutamos contra o preconceito. Independente de trajes, né? De cocagem, de acessórios, está no sangue, está na memória afetiva. Então a gente não deixa de ser indígena quando está sem o cocá, quando está sem os trajes. Nós somos indígenas, Puri é sempre Puri, como eu sempre falo. Uma vez Puri, sempre Puri. E estamos vivos, estamos aí, estamos para lutar pela nossa identidade, pelos nossos direitos constitucionais e resgatar o nosso povo é o nosso objetivo. Quando eu era pequena, eu ouvia da minha avó uma história de que a avó dela era índia e que ela ficava na beira do rio pescando. E que essa avó, ela teria sido pega no laço. A princípio, eu não entendia muito bem essa história. É uma coisa muito distante de mim, por eu não ter conhecido essa avó da minha avó. E também pela minha família não ter esse hábito de se afirmar indígena. Então eu precisei sair da minha cidade, Talcara, que carrega o nome indígena do tronco tupi, mas que na verdade é uma cidade que foi habitada pelos indígenas puris e coroados, que falam um tronco macrogê, para entender que ali havia uma lacuna, havia um silêncio, que a história que me era contada nas escolas, e até mesmo a história do hino da cidade ou da bandeira, contava a história do Frei Tomás e não daqueles que estavam lá muito antes do Frei Tomás chegar. Para contar uma história, você deixa de contar tantas outras. E foi quando eu fui atrás dessa história, foi quando eu entendi que ser pega no laço, na verdade, era ser estuprada, era ser tirada do seu habitat natural, dos seus costumes, para poder ser reinserida numa sociedade que te exigia se portar de determinada forma. E entrando em contato com a memória, com a potência do patrimônio, eu entendi como é importante trazer essa ancestralidade para essa cidade indígena, essa cidade puri, e que aonde estão esses indígenas, né? Lógico, a gente sabe que aconteceu um genocídio indígena gigante, mas esses agentes sociais, esses indivíduos sociais, eles também tiveram que se reinserir nessa sociedade de uma outra forma e abafar a sua cultura para isso. Por isso que é tão importante trazer esse olhar dessa sociedade talcarense para essa falta e enxergar nessa falta um espaço potente, um espaço de criação, um espaço de ressurgência, que é o que está acontecendo com os povos puris, que mesmo não tendo espaço para manifestação desses costumes, eles estão aí, eles existem. Itaocara é terra indígena, é terra de puri, de coroado. O Frei Tomás, ele aldeou esses indígenas, né? Mas eles estavam aqui, essa memória, essa cidade, esse rio, ele conta essa história. As águas do Paraíba são a memória viva, né? Desse povo que aqui esteve, desse povo que usufruiu dessa terra, que aqui caçou. E esse resgate da ancestralidade, esse olhar para trás, esse contato com a terra, talvez seja o que a gente esteja precisando nesse momento, né, em que a gente olha para o mundo e vê tantos problemas climáticos, por exemplo. O que a gente tem a aprender com esses parentes que, olhando assim, parece uma cultura tão distante da nossa, né, mas que faz parte do que nós somos, dessa ancestralidade, dessa nossa relação com o próprio mundo que a gente habita, desse cuidado, desse zelo, de como preservar para gerações futuras dos nossos costumes e da nossa terra, principalmente, né, dos nossos rios, das nossas águas, das nossas matas. Essa importância de regresso à ancestralidade. Porteira se abriu, o meu boi veio brincar, de mineiro pau, tchá, 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 tchá. O mineiro pau é uma coisa que veio da época da safra do arroz, do café. Quando batia o arroz, botava-se o arroz em cima do batedor, só segurava os estalos. Tá, 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 tá. O arroz caía, ia debaixo do batedor, aí as pessoas passavam se recolhendo pela manhã aquele arroz para ensacar. Era a época do mineiro pau. Juntava-se o recurso que ganhava com dinheiro no final da safra para fazer umas festas com broa, rosca, na casa do mestre José Francisco Tomás, que era meu pai, e eu, quando pequeno, eu via isso aí, e estou dando continuidade hoje. Eu já sou a terceira geração, vivo mantendo a cultura tradicional de folia de reis, cachambu, mineiro pau, e o jongo, uma dança disputada entre pontos se desafiam entre o outro. Um cantava um com o outro. Faz só um ritmo aqui para mim, por favor, Luizinho. A música que é cantada com ele já é falada sobre a escravidão. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. O mundo estava torto e a rainha endireitou.
Essa história não está no livro, entendeu? No dia 13 de maio, quando o senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Faço com que as crianças se entendam por que aquilo ali, por que a existência e de onde vem. Então, essa é a história da nossa cultura, essa é a história do nosso Brasil, que não pode ser perdida, ela tem que ser falada e ser clara, para que todos vejam isso aí. Buscamos elucidar aqui a potência de uma memória que ainda se encontra por entre os escombros, que não possui vínculos com seu passado, mas que se vale da força daqueles que sucumbiram e foram silenciados para se fazer novo, para enxergar sua própria força, para apropriar-se do seu eu. Se não os puris, que sejam os caboclos, que sejam esse povo que manifesta sua cultura nas brechas, na parte que lhes é deixada, mas que mesmo assim encontram resistência e florescem. De mestiço a pardos, caboclos ou bugre, seja lá qual for o nome usado, não abro mão da minha cultura, podem até me chamar de abusada. Capitalismo, evolução, tecnologia, esse foi o grande feitiço. Eu não tenho nada com isso. E nos aguarde que faremos muito mais. O povo da cidade precisa saber que estamos aqui e queremos viver. Resistência, ressurgência indígena puri.